Gente, que presença gostosa. Eu sei que a mensagem não é no mesmo texto, eu nem sei qual o texto que o pastor Sandro ia pregar, mas o Senhor me deu uma mensagem, eu queria compartilhar com você essa mensagem, que diz que existem meios diferentes da gente enxergar o mundo, mas só existe um jeito para ver a salvação. Eu não sei se você já pensou, será que as cores que a pessoa que está perto de você está vendo são as mesmas cores que você está vendo? Será que o brilho é igual? Será que a beleza da cor, a beleza do ambiente que você está vendo, será que é a mesma coisa que a pessoa que anda contigo, que está do seu lado, está vendo? A gente consegue enxergar e interpretar situações que vivemos junto com pessoas, e se eu pedir para você descrever o que você está vendo, o que você está vivendo, e pedir para outra pessoa descrever, você vai perceber que algumas coisas são até similares, mas existem detalhes que tem alguém vendo que você não viu, e existem situações que você percebeu e que outras pessoas não perceberam. A gente sabe que existe meios diferentes para enxergar o mundo, mas só existe um jeito para ver a salvação. Eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Preste atenção numa coisa. Como que o texto começa? Então chegaram a Jericó. Ponto. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço porque eu sei que o Senhor deseja fazer algo de especial esta noite. E eu sei que aquilo que o Senhor deseja fazer também é na minha vida e na vida da sua igreja. Então que o teu Espírito Santo cumpra aquilo que Ele tem por propósito esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa história é uma história muito conhecida. Eu já preguei umas 4 vezes sobre esta passagem. Ele relata a história onde Jesus ele passa por Jericó. Mas se você prestou atenção no que nós lemos, aquele ponto final diz tudo o que Jesus fez ali. Nós não sabemos o que ele fez em Jericó, mas o texto diz que chegando eles em Jericó, ponto. Quando saíram dali, encontraram um cego, um homem cego à beira do caminho. A gente sabe que o texto não relata o que Jesus fez em Jericó, mas quem sabe Jericó foi apenas uma passagem para que Jesus encontrasse aquele homem que estava cego há muitos anos. A gente sabe que
esse homem estava à beira do caminho e ele mendigava, e a sua capa era uma autorização para mendigar. Ele não poderia exercer se não tivesse aquela capa. As pessoas sabiam que quem fosse mendigo, tivesse aquela capa, tinha autorização para estar ali. E ele ficava à beira do caminho esperando uma oportunidade. Ele ficava à beira do caminho desejando uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para que alguém lhe suprisse o dia, para que alguém lhe suprisse a mesa, para que alguém lhe desse uma esmola, para que alguém lhe desse um favor. Ele precisava esperar alguém para que lhe desse um milagre. Mas eu imagino que, apesar do texto não falar, mas eu imagino que onde Jesus está, coisas incríveis acontecem. E eu imagino que Jesus deva ter entrado em Jericó e, como sempre, deve ter causado aquele alvoroço, mas alvoroço para o bem. Eu imagino que vidas foram impactadas ali, vidas foram curadas ali. E de repente o homem Bartimeu, ele descobre que Jesus estava passando por aquele caminho. Só que naquele dia ele queria uma oportunidade, mas essa oportunidade não era uma oportunidade como nos outros dias. Eu fico imaginando que ele desejava uma oportunidade única com o Senhor. Eu me alegro porque muitas pessoas, elas tentam, muitas pessoas daqui da igreja, elas tentam de alguma forma ter uma oportunidade de se assentar comigo e tomar um café. Gente, eu sou simples, eu sou igual a você. Mas tem gente que fala: pastor, eu queria tanto poder sentar contigo e tomar um café, bater um papo, sabe, conversar. E eu me alegro quando alguém chega e fala: consegui um meio, consegui um jeito. Algumas pessoas cavam essas oportunidades. Quando eu estou atendendo, às vezes meu carro está ali, de vez em quando entra um ou outro e fala: eu vou pegar, nem que seja uma beiradinha. Às vezes acaba o culto e a pessoa diz: quando acabar o culto eu pego o pastor aqui no meio do corredor mesmo. Estou lá na porta esperando ele. Mas gente, eu sou um homem comum, assim como você é comum. E eu fico imaginando, se algumas pessoas fazem tanta questão de ter um tempo às vezes com pessoas comuns. Bartimeu sabia que Jesus não era comum. Eu não sei o que você faria se você soubesse que Jesus estava passando aqui na porta e uma grande multidão estava com ele. Eu não sei o que você faria para ter uma oportunidade com Jesus. Alguém imagina? Como você agiria? Alguém quer uma multidão seguindo Jesus, como que você convenceria Jesus a parar? Não tem nem ideia. Sabe qual é o problema? Que a gente não consegue entender que as cenas se repetem. Bartimeu estava ali, cego, não via nada, mas ele ouvia um burburinho de pessoas falando acerca de Jesus. Quando ele percebe que Jesus estava perto, à distância de um grito, o que ele fez? O que ele fez? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Imagine que a cegueira tenha envolvido a tua vida. Imagine que você não consegue nem mais descobrir quem está atrás de você. Sem olhar e sem abrir o olho, será que você tem noção de quem está atrás de você? Será que você consegue lembrar quem está na tua direita, na tua esquerda? Quem está sentado à tua frente? Você consegue lembrar a cor da camisa da pessoa que está atrás de você do lado direito? De repente você é muito bom de detalhes assim, ou você está aí tentando e pensando: cara, por que eu não decorei? Gente, a cegueira
ela causa essa impotência na vida das pessoas. Algumas pessoas se adaptam com a cegueira, mas de repente, diante de tudo isso, seus olhos só podem ser abertos por um milagre. E de repente começa a se acontecer um burburinho. E você pode, eu queria convidar o meu lado direito, a começar a balbuciar, a falar baixinho, assim, ó. Jesus está chegando por aqui. Eu estou sentindo que Ele está perto de mim. Eu estou sentindo que algo está acontecendo. Será que você consegue começar a falar assim? Isso, eu quero ouvir barulho. Isso. Com o olho fechado ainda. Isso. Mais alto um pouquinho. Mais alto, do lado direito. Isso. Só que o meu lado esquerdo cego. Vocês continuem falando. Do meu lado esquerdo, você que está cego, quer chamar a atenção de Jesus, e você ouviu alguém falar um pouquinho mais alto. Ele está perto daqui. E eu te pergunto, como que você chamaria a atenção de Jesus? Como que você chamaria a atenção do meu lado direito, do meu lado esquerdo? Você precisa que Ele toque na tua vida. Eu vi gente levantar a mão, só que tem uma multidão em volta dele. Como é que ele vai te enxergar assim? Não, eu acho que você não entendeu, e nem imagino que você queira chamar a atenção dele, porque ele está passando. Eu vou dizer para você, você está cego, e é a última vez que ele passa em Jericó, porque a partir dali, ele vai em direção à cruz e não volta mais aonde você estava. Você pode estar perdendo a grande chance da sua vida. Você vai ficar assim, deixando Jesus passar? Olha para cá. Olha para mim. Às vezes a gente, por causa da timidez, por causa do medo, por causa da incredulidade, a gente não chama por Jesus. Eu digo isso porque, quando eu falei isso, algumas pessoas estavam pensando: cara, eu queria ter uma oportunidade. Quem queria ter uma oportunidade assim? Todos os dias, você tem esta oportunidade. O Espírito Santo é a presença de Deus, do Filho, no meio de nós. Só que você está dizendo: mas eu não vejo. Bartimeu também não. Até que os olhos de Bartimeu foram abertos, para que ele pudesse enxergar a Jesus. Eu digo isso para você porque, quando você clamar pelo Senhor, independente da condição que você está, o Senhor, o Espírito Santo pode te tocar e pode abrir os teus olhos e dizer para você: agora você está me vendo. Porque antigamente você tinha uma ideia, um desejo de me ver, mas a minha intenção é me revelar a você. Ei, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E a pergunta que eu te faço hoje: você veio somente para assistir Jesus passar, ou você veio na intenção de atrair a presença dEle, de fazer com que Ele olhe para você esta noite, que Ele pare e que Ele diga: quem está me chamando? Traga-o aqui, traga-o aqui. Diz para quem está perto de você: aproveite a oportunidade. Uma oportunidade com Jesus pode mudar a sua vida por completo. Bartimeu, ele soube aproveitar a tua última oportunidade de estar com Ele, mesmo sem saber que era a última. Porque depois dali Jesus não volta mais a Jericó.
O nome da mensagem de hoje é uma oportunidade na escuridão. Uma oportunidade na escuridão. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje é: para aproveitar as oportunidades, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Assim, o texto bíblico diz no versículo 47, que assim que ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que assim que ele ouviu, ele começou a gritar. Sabe uma coisa gostosa? Já viu quando você está no culto e você sente que o clima está diferente? Alguém já sentiu isso? Você está num culto, o culto começa de um jeito, daqui a pouco você fala: cara, está acontecendo um negócio diferente aqui. Automaticamente, a grande maioria das pessoas, ao invés de se entregar de um jeito mais profundo, de um nível mais profundo, automaticamente a gente abre os olhos e quer perceber e explicar o que está acontecendo. Bartimeu não tentou explicar nada. O texto diz que ao ouvir que era Jesus, ele começou a gritar. Ao perceber que o ambiente mudou, ele decidiu chamar a atenção. Ao perceber que era a oportunidade dele, ele decidiu se manifestar. Nós devemos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta, à nossa casa, na nossa condição. Eu não sei se você consegue perceber Jesus no seu dia. Eu não sei se você consegue perceber Jesus na tua casa, na tua história, nos planos que estão sendo desenvolvidos na sua vida. Jesus está presente lá. O grande desafio para mim e para você é conseguir descobrir que Ele está à nossa volta e perceber o que está acontecendo. Ele não erra. E Ele sabe o que está fazendo com você. Eu tenho aprendido que as oportunidades, elas sempre se manifestarão à nossa volta. Às vezes o que nos falta é atitude. Pode mudar o slide. As oportunidades sempre se manifestarão à nossa volta. Às vezes o que nos falta é atitude. Eu não sei se alguém aqui já foi para casa depois de um culto incrível dizendo: cara, por que eu fui embora? Eu perdi aquele mover, eu perdi o que estava acontecendo ali. No final do ano a gente teve um culto aqui que foi absurdo. Quem lembra desse culto? Que a galera estava saindo, tinha uma galera que não queria ir embora. A gente ficou mais 1 hora e pouca aqui adorando, uma presença gostosa, gloriosa. Algumas pessoas estavam na porta assim, ó. Aquela coisa, será que eu devo ir? Será que eu devo ir para casa? Saíram, voltaram, ficaram de longe orando. Eu vi que algumas pessoas olharam e imaginaram: eu ficar de longe? Eu quero estar no meio daquilo que está acontecendo. E teve gente que voltou e foi algo glorioso, algo grandioso. Eu entendo que essas oportunidades acontecem o tempo todo. Mas às vezes o que falta é uma atitude nossa. A gente está lendo o livro de Êxodo agora, e você viu quando Deus apareceu lá no monte, e Deus ele falou para Moisés: fala para o povo que eu quero ele junto, fala para o povo que eu quero ele perto. E quando Deus se manifesta e vem aquela glória toda manifesta, o povo diz: Moisés, vai só tu, deixa a gente aqui. Quantas vezes você esperou que alguém se envolvesse com a glória e você ficou de longe, querendo que alguém te servisse com a glória recebida? Vou dizer uma coisa para você: toda glória manifesta, ela precisa ser aproveitada, mas você não vai conseguir que a glória seja compartilhada. Você vai ouvir histórias acerca daquilo que a glória faz, porque a glória só está disponível para aquele que deseja por ela, para aquele que deseja se envolver e entrar, para aquele que deseja estar junto, estar dentro. Eu entendo uma coisa, que Deus ele quer mudar a minha vida, Deus ele quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. E é tão gostoso quando a gente entende isso, mas
Na história de Bartimeu, a gente sabe que quando alguém chegava e oferecia esmola para ele, alguém estava cuidando da vida de Bartimeu. E a gente faz uma oração às vezes tão errada, dizendo: Deus, cuida de mim. Deus está cuidando de você o tempo todo. Existirão dias de cuidado, mas também existirão dias de cura. Tem muita gente contente com o cuidado, isso é gostoso, mas tem gente que está tão contente com o cuidado que não espera que um dia pode ser curado. Tem gente que está tão contente com o suficiente daquele dia, mas perdeu a esperança que Deus pode mudar toda aquela história. Tem gente que já se conformou com o ambiente que está vivendo e está dizendo: não, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor está me fortalecendo. Eu sei que o Senhor está te fortalecendo, mas o Senhor também quer te fazer vencedor e romper com esse nível, romper com essa agonia, romper com essa crise que está te envolvendo. É bom ser cuidado, mas é melhor ainda ser curado. Diz para quem está perto: essa agonia que você está vivendo, um dia vai ser só testemunho. Você crê nisso? Quando o povo estava para atravessar o Mar Vermelho e os egípcios vinham atrás, o Senhor falou para Moisés: fala para o povo olhar para eles pela última vez. Eu cuidei desse embate até aqui, mas a partir daqui, vocês não precisam mais que eu cuide de embate, porque eu vou acabar com os inimigos. Então o cuidado foi até aqui, porque a partir daqui é libertação para sempre. É bom ser cuidado, mas é melhor ainda ser curado. E para aproveitar as oportunidades, vou te dar uma dica: não permita que a multidão te cale. Alguém aqui já teve a sua fé contrariada por alguém? Você está dizendo: eu creio que Deus vai fazer. Aí chega sempre uma mula de Balaão e fala para você, se bem que a mula foi usada, né? Não vou nem falar da mula, tadinha. Teve mais honra que o profeta. O que tem mula que tem mais honra que profeta, tá, gente? Mas aí chega um filho de Nabucodonosor. Você está tão empolgado com uma esperança de romper, de viver, de crescer, de avançar, de testemunhar, de conquistar, louco para dar o testemunho. Aí sempre chega um para você e diz: você ainda está esperando por isso? Eu já vi tanta gente esperar e não conseguir. Você vai ser mais um. Ou então: eu não acredito que isso ainda está nos seus planos. Muda a música, muda a história. E eu tenho aprendido uma coisa nos últimos dias: a multidão nem sempre é a voz de Deus. A gente ouve dizer que a voz do mundo é a voz de Deus. Não. De repente está todo mundo gritando o contrário daquilo que Deus está te apontando, está te mostrando. Então, não permita que a multidão te cale. Versículo 48, olha o que diz o versículo 48, coloca lá. Muitos lhe diziam aos... Muda a versão. Essa versão é mais branda, muda a versão. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Muda a versão. Eu gosto dessas jogadas de versões. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muda, por favor. Coloca na King James. Muitos o advertiam severamente que se calasse. Coloca mais uma vez na NVT. Muitos lhes diziam aos brados. Quem está bradando está falando manso.
Quem está divertindo, está agindo com carinho. Eu imagino Bartimeu dizendo: é Jesus que está vindo? Alguém pode chamar ele para mim? Alguém pode falar com ele para mim? E eu imagino a multidão: para, não incomoda o mestre. Ele está muito ocupado, ele tem uma missão, ele vai se importar com alguém cego como você? Até tua família já te excluiu de casa, já te abandonou. Você acha que Jesus vai se importar com você? De repente essa tenha sido a fala que você tem ouvido nos últimos dias. Você acha que agora a igreja vai dar jeito na sua vida? A igreja não dá jeito em ninguém, mas o dono da igreja dá. E quanto mais essa multidão advertia para que ele se calasse, mais gritasse para que ele se calasse, o texto diz que, contudo, ele gritava ainda mais. Ele estava decidido. Bartimeu estava decidido a chamar Jesus. Então ele não permitiu que as vozes deste mundo calassem a vida dele. Tem muita gente dizendo para você: olha, desiste, para, não dá certo. Sabe uma coisa que me alegra? Ano passado foi um ano muito difícil para a gente. Quando eu digo para a gente, para mim e para a Janaína, eu não estou reclamando nem murmurando. Mas quando eu digo um ano difícil, a gente atende muita gente. Em alguns casos, depois que a gente atende, a gente olha e fala assim: Deus, como eu queria poder mudar tudo isso, e eu não vejo como. Deus, eu não vejo saída. Deus, eu estou olhando, eu queria tanto transformar esta condição. E quantas vezes eu fui para casa com o coração moído, apertado. Quantas vezes a gente chorou, a gente dizendo: Deus, tem misericórdia, porque eu só consigo ir até aqui. Mas o ano começou de um jeito tão incrível. Todo dia de atendimento eu recebo alguém que tem dito para a gente assim: pastor, Deus mudou a nossa sorte. Pastor, aquilo que estava perdido foi totalmente transformado. Pastor, aquilo que a gente achava que era o fim, Deus fez um novo começo. Eu olho para tudo isso e eu digo: Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor está me mostrando que não é na minha força, é na tua força. Não é na minha capacidade, é na tua capacidade. Não é no meu poder, é no teu poder. E quando tudo estava perdido para mim, o Senhor estava dizendo: está seguro na minha mão, só confia naquilo que eu estou fazendo. Diz para quem está perto de você: só confia naquilo que Deus está fazendo. Não permita que a multidão te cale. Não seja manipulado pela multidão. Creia que Deus tem coisas maiores para você. Às vezes a gente é manipulado. Às vezes as pessoas olham para a gente e elas simplesmente querem detonar aquilo que Deus está construindo em nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você: não seja ansioso, seja confiante. Eu já vi muita gente perder o tempo por causa da ansiedade. E uma atitude de ansiedade pode comprometer todo o processo. Eu não sei se alguém já passou por isso. Preparar uma massa de bolo, os ingredientes tudo perfeito, a receita perfeita, o fogo estava bom na temperatura, agiu em todo o processo com destreza, fez o que tinha que fazer e colocou o bolo no forno. Depois que o bolo está no forno, o que você tem que fazer? Diz para quem está perto: a ansiedade estraga tudo. Eu já vi gente acender a luzinha e falar: está ficando bom. Mas o abençoado não se contentou em acender só a luzinha. Ele fez o quê? E eu já vi aquele bolo que estava pronto
afundar e solar. O que fazer com o preparo? O que fazer com a receita? O que fazer com a dedicação? Com a qualidade daquilo que estava envolvido? O que fazer com todo o investimento? Se foi ansioso para querer que as coisas acontecessem antes da hora. E aí, o que vai fazer? Comer um bolo solado? Chorar? Ou começar todo o processo? A pergunta só que não quer calar no meu coração: você está disposto a começar do zero? Ou você está disposto a esperar o tempo das coisas, o tempo daquilo que Deus está fazendo? Porque pensa só, Bartimeu está lá sentado e Jesus está longe, e o povo diz para ele: ó, para de gritar. Ele: não, eu não vou parar de gritar. Para de gritar. Não, eu não vou parar. De repente ele fala: tá bom, estou cansado, eu gritei, ele não me ouviu, eu vou parar. E de repente, na hora que ele para, Jesus passa. Jesus passando do lado dele, mas ele gastou todas as suas forças no momento onde ele precisava apenas esperar a hora certa de clamar. Às vezes eu e você, a gente se comporta assim. A gente gasta as nossas forças no momento de construção, mas no momento certo que a gente precisa agir, a gente percebe que agiu antes de um jeito errado, e percebe que naquela hora já não tinha mais o que fazer. Eu já cometi erros na minha vida, de verdade. Uma vez eu confesso que na minha carreira profissional eu cometi um erro. Vários, a gente erra. Mas teve um tempo onde apareceu uma oportunidade muito boa. E eu era uma das pessoas que estava sendo vista para aquela oportunidade. Só que o que aconteceu comigo? Ao invés de esperar o tempo certo, eu me lancei na frente e eu me ofereci para a oportunidade. O chefe olhou para mim e falou: não estou preocupado com oferecidos, eu estou preocupado com pessoas que entendem que eu sei o que eu estou fazendo. Eu perdi aquela oportunidade porque eu simplesmente achei que quem estava fazendo não sabia o que estava fazendo. Às vezes a gente se comporta assim com Deus. Cara, você lembra na Bíblia a história de uma mulher que quis dar um jeitinho para Deus abençoar o marido dela? Alguém conhece a história de Sara? Preciso falar o que está acontecendo hoje por causa de Sara? Diz para quem está perto: espera o tempo certo. Deus sabe o que está fazendo. Se você já fez quase tudo e não alcançou, não pare até que tenha feito tudo. O quase nunca é completo. Entenda. Eu falo para você esperar, logo em seguida eu falo para você fazer aquilo que é para você fazer. Faça. Pastor, eu fiz quase tudo. Quase tudo é fazer tudo? É fazer tudo? Às vezes algum casal chega para mim e fala: pastor, a gente está com um problema, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa condição. E você começa a ver um embate, um absurdo tão grande. Aí a gente faz uma pergunta tão simples: vocês já oraram por isso? Ah não, pastor, a gente não tem nem mais coragem de orar. Fez tudo? Fez quase tudo, mas o certo não fez. Às vezes eu e você, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, mas quer que as coisas aconteçam de um jeito parcial. Deus não é parcial, Deus é inteiro. A gente vive um tempo onde as pessoas são parciais, seguem o cristianismo de um jeito parcial. Tem uma grande parte da população hoje que não é mais cristã, ela é espiritualizada. Consegue ver gente assim? O que é espiritualizada? Eu não vou ao culto para me render 100% ao Senhor. Eu vou no culto para renovar minhas baterias. Quer renovar a bateria? Enfia o dedo na tomada.
Culto não é lugar de renovar bateria. Culto é lugar de entrega. E é 100% de entrega. Porque você vê gente na igreja entregando, levantando a mão em adoração. Aí chega na internet e você consegue ver coisas assim, ó. Eu sigo a Deus e logo em seguida estou muito feliz com o meu signo. Ah, vai se converter. Isso para quem está perto. Esoterismo não é coisa de crente. Não, fala para ele assim, ó. Se converte, irmão. As pessoas não conseguem mais distinguir religião de outra. Não conseguem mais distinguir qual é o Cristo que ela segue. Não conseguem mais saber que Jesus não veio salvar só o teu pé, que vem para a igreja, mas quer salvar a tua boca, que fala mal dos outros também. Quer salvar a tua boca, que profana o restante do corpo. Eu estou numa agonia nos últimos dias, porque, não me atrapalha não, chuva. Porque a gente consegue entender que existe uma parcela de pessoas que frequentam a igreja, que gostam da igreja, mas falam mal da própria igreja. Desculpa, gente, se alguém fala mal da minha esposa, eu vou ficar irado. E eu te pergunto, a igreja é noiva de quem? Falar mal da igreja é falar mal da noiva de Cristo. Lava a tua boca para falar da igreja. A igreja é terrível nada, você que não se converteu. Se você entender que a igreja está sendo lavada, preparada, adornada por Ele, você vai perceber que a igreja não está pronta, mas terrível ela não é. Ela é alguém que está sendo tratada pelo Senhor. E o grande problema da atualidade é da igreja não é ser 100% igreja. Por isso que essas crises acontecem, por isso que essas defamações acontecem. Agora o fato de ter gente sendo metade de igreja, metade do mundo, desculpa, isso não é igreja. A igreja é você que decidiu ser 100% dele. Ah, pastor, você quer dizer que eu não sou? Não, não é não, gente. Se você não consegue entender quem é o seu Senhor e diante de quem você se dobra, se você não consegue entender que Deus é Senhor acima de tudo e de todos, e o cristianismo, ele não tem uma mescla de outras religiões, porque o cristão é cristão, amém? Tem que respirar para falar. É tão complicado porque às vezes no púlpito você tem que pensar em palavras para poder falar verdades, e a verdade ela é tão simples. O cristianismo ele não tem lado, ele tem Senhor. E a gente começa a perceber que algumas pessoas estão dizendo: eu sou do lado de cá, eu sou do lado de lá, mas não é de nenhum Senhor. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, e eu preciso fazer isso por completo. Eu não preciso ser um crente parcial, que vem ao culto só para levantar a mão. Eu venho ao culto só para cantar canções. Eu venho ao culto só para participar da palavra, ouvir a palavra. Mas se nenhuma dessas ações muda quem você é, você não veio. Você não veio. Então não adianta você dizer que fez quase tudo. Tem uma canção que diz, está em que tom? Dá um misão. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. O que é render? O que é render?
Rogério, levanta aí. Ah, tá com o neném, né? Anda. Eu vou chegar assim, ó. Renda-se. Não, renda-se. O que ele está fazendo? Levanta aí, varão. Está fazendo o quê? Se prostrando, mas esse levantar a mão e se prostrar é uma atitude que diz o quê? Perdi. É ou não é? Sabe qual é o problema? Você canta essa canção, mas você não perde nada. Você não se prostra, você não entrega, você não deixa, você não abandona. Eu me rendo, mas se rende segurando aquilo que você precisa deixar. Eu me rendo, me lanço aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços. Volta. Eu me rendo. Sabe qual é o problema? É que você acha que Jesus vai te tomar alguma coisa. Jesus não vai te tomar nada. Ele só está perguntando se você deseja entregar a Ele. Ele não é assaltante. Aqui eu fiz um papel de um assaltante. Jesus não é assaltante. Mas o que Jesus está dizendo para você: eu preciso que você deixe tudo. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para dizer que o cego aqui é você. Mas existe uma coisa que você carrega, que te dá o direito de continuar sendo quem você é. A gente vai conversar ali na frente. Para aproveitar a oportunidade, você só precisa abrir mão daquilo que não te serve mais. Pode pular o slide. Você precisa entender que para aproveitar as oportunidades, você vai precisar abrir mão daquilo que não te serve mais. Até você encontrar Jesus, quem era você? Amarelo. Quem você era até encontrar Jesus? Quem quer falar? A paz, igreja. Eu era uma mulher extremamente fria. Eu achava que era racional, mas eu era fria. Com o meu marido, ele era super carinhoso, como continua sendo. Eu era um gelo. Eu achava que casamento era só por cá, casei e tá ok. Não acreditava no casamento, na instituição, no matrimônio, na família. E quando eu me rendi aos pés de Cristo, foi onde eu conheci o verdadeiro amor de Jesus na minha vida, e Ele restaurou a minha família, o meu casamento. Foi onde eu vi como eu sou amada, como eu sou filha e como Cristo me ama. Quem você era antes de Jesus? Está aqui. Ninguém quer falar?
Eu sei que tem muita gente aí dizendo: ah, pastor, eu tenho vergonha de falar quem eu era. De repente a agonia que você sofria é a agonia que alguém está sofrendo hoje aqui. E o que Deus fez na sua vida pode transformar a vida de outra pessoa. Antes de Jesus eu era insegura e me sentia órfã, me sentia sozinha. Achava que eu não tinha valor para ninguém. Só que hoje é diferente. Antes de Jesus eu era esquerdista, feminista e perdida. Eu sou nascida e criada na igreja. Meus pais sempre foram evangélicos. Mas o pastor perguntou, antes de Jesus. Hoje eu conheço Jesus. Eu conheci a religião que meu pai me apresentou. E eu me afastei por muito tempo. E vivi nesse mundo com as minhas forças, do meu jeito, e não queria saber. Mas hoje eu conheço Jesus que me ama, que me fez filha. Eu nunca ouvi falar sobre isso, que Deus era meu pai, que Deus poderia me fazer filha. E hoje eu tenho um amor tão grande dele. E hoje eu tenho meu marido e a minha filha que caminha junto comigo. Com esse amor que Jesus tem mostrado para mim, eu mostrei para o meu marido e tenho mostrado para minha filha. Fiquei pensando, como a Pri falou, que eu já sou convertida há muitos anos, mas eu fiquei pensando na pergunta, antes de Jesus, e esse Jesus ele se revela todo dia para a gente. Então eu posso dizer que de pouco tempo para cá eu estou conhecendo um Jesus que me ama como eu sou, no quarto, com a porta fechada, do jeitinho, com os defeitos, com as minhas particularidades. Por sempre ter tido um pai que nunca foi referência, eu sempre quis entregar resultados. Eu sempre quis mostrar que eu podia ou sabia alguma coisa, ainda que ninguém me pedisse nada. Ninguém me cobrava resultados, isso era dentro de mim. E hoje eu conheço um Jesus que me ama, se eu não estiver aqui, se eu não estiver de maquiagem, se eu não falar bonito, se eu errar. Hoje eu conheço um Jesus que é meu amigo. Essa é a palavra, meu amigo. Mais um? A paz do Senhor. Eu era um homem com a visão distorcida, né, do que é ser um pai de família, né? Eu era um alcoólatra que não assumia. Na minha visão, ser um homem era sair e beber final de semana. O meu prazer era ficar fora de casa, né? O meu prazer era estar com meus amigos no bar. Ficar em casa para mim era pesado, era sacrificante. Mas eu encontrei um Jesus que nos revela o verdadeiro valor da vida, né? A família, o trabalho, a palavra, manter a sua honra aonde você for, né? E o mundo ele nos apresenta uma visão errada, no qual o verdadeiro valor é você enganar as pessoas, você estar fora, você participar de um churrasco. Quanto mais longe da tua família você estiver, melhor. Essa é a visão que o mundo te mostra, nos mostra. E nós, como homens do mundo, a gente acredita nisso. Que o malandro é quem fica no bar, o malandro é quem deixa a família em casa. E hoje, Jesus me mostrou que o verdadeiro valor é você estar com sua família, com seus filhos, você conseguir aproveitar uma praia com seus filhos verdadeiramente. Antigamente não, para mim ir na praia era um sacrifício, se não tivesse cerveja. Praia para mim era para poder beber, motivo para beber. Mas hoje eu tento aproveitar o máximo possível com a minha família na praia. Eu consigo brincar com meus filhos, eu consigo estar de fato presente nos lugares.
E Jesus me tirou do fundo do poço no qual eu não enxergava. E hoje eu glorifico o nome dele e é basicamente isso. Quem Bartimeu era antes de Jesus? Quem Bartimeu era antes de Jesus? Todos que vieram aqui na frente confessaram: gente, eu estava cego, eu não estava vendo o lógico, eu não estava vendo o óbvio, eu não estava vendo aquilo que realmente tinha valor, eu não estava vendo quem eu era de verdade. Mas quando eu me aproximei de Jesus, quando eu gritei por Jesus, quando eu chamei por Jesus, Ele falou: traga até mim, vem até mim. Você precisa abrir mão daquilo que não te serve mais. Você precisa abrir mão daquilo que não te serve mais. Se você encontrou Jesus e você carrega ainda a bagagem da velha natureza, você está no lugar errado. Retira da tua vida aquilo que não faz parte do tempo novo. Não dá para viver diante de Jesus com pensamentos de família da velha natureza, tá? Ideologias da velha natureza, não dá. Postura da velha natureza, não dá. Se você nasceu de novo, é sinal que a roupa que você usava não te serve mais. O Senhor, Ele quer transformar a tua vida. Abrir mão da capa é o mesmo que abrir mão da desculpa. Abrir mão da capa é o mesmo que abrir mão da desculpa. A capa que Bartimeu usava era uma autorização para mendigar. Eu não sei qual era a capa que você usava, eu não sei qual era a desculpa que você tinha para ser quem você era. Mas quando você tem encontro com Jesus, o texto diz que Bartimeu lançou de lado a sua capa e de um salto colocou de pé e foi falar com Jesus. Quando Bartimeu entendeu que Jesus estava chamando ele, ele pegou: eu não preciso mais dessa desculpa, não faz mais parte da minha vida. Tem muita gente que não se entrega para Jesus, que não vem com a família para congregar, porque está pegado a uma desculpa. Olha, você não sabe o que eu já vivi na igreja, você não sabe o que eu sofri, fulano de tal, ser crente daquele jeito, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar esse costume, esse negócio de igreja parece ser muito chato. Vou te dar uma dica hoje: Jesus te achou, te viu, está te chamando, mas não dá para ir para Ele segurando essa capa mais. Solta essa capa hoje, larga essa desculpa hoje. Você não precisa de autorização mais para ser quem você era, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer lançar um novo decreto sobre você. A capa era um decreto que dizia: ali vai um mendigo que tem o direito de mendigar. Uma vez que você conhece o Pai, você não pode mais ser chamado de escravo. Uma vez que você conhece o Pai, você não pode mais ser chamado de escravo. Quando o filho pródigo volta para casa, ele volta dizendo: Pai, eu pequei diante dos céus, diante de Ti, já não mereço ser chamado seu filho, torna-me um escravo. Foi ou não foi o que ele falou para o pai? O que o pai disse? Traga lá o novilho cevado, meu filho estava morto e ele reviveu. Ele não foi um escravo que entrou em casa, foi um filho que estava morto. De repente você só era um filho que aparentemente estava morto, cego, perdido. Mas quando você volta para casa, você não volta como escravo, você não volta como cego, você volta como filho.
e o Pai tem uma festa preparada para você, para aproveitar as oportunidades, você vai precisar saber o que você mais deseja em sua vida. Pode pular o slide. Se Jesus perguntasse para você hoje, o que você quer que eu te faça? O que está na ponta da sua língua? O que está na ponta da sua língua, me diz? O que você quer que eu te faça? Percebe que quando ele chama Bartimeu, chama ele aqui. Bartimeu foi, Bartimeu não esperava uma pergunta, ele esperava um milagre. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: o que você quer que eu te faça? A gente corre um sério risco de não ter o nosso milagre, porque a gente não sabe o que a gente quer. Tem uma definição muito fixa acerca daquilo que você deseja diante de Deus. Você precisa saber o que você mais deseja na tua vida. Tem gente que não sabe. Se você conversar com algumas pessoas, elas não sabem. É muito simples isso. Diz para quem está perto de você o que você mais deseja. Às vezes a gente não tem coragem de dizer. Não é porque a gente não tem coragem, é porque a gente não sabe o que dizer. Jesus chega para Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu te faça? Você viu a resposta? Coloca lá o versículo 51. Olha a resposta que ele dá. A gente já está terminando, tá, gente? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego responde: o que ele responde? Não, lê direito. O que ele responde? Antes da sua vista ser aberta, o conhecimento de quem era Jesus já tinha sido aberto para ele. Antes dos olhos verem, no seu íntimo, o seu íntimo já foi aberto, já foi revelado para ele. Uma mente confusa não tem uma direção clara. Pode mudar o slide. Eu quero que você me entenda isso. Qual foi a primeira revelação que Bartimeu tem acerca de Jesus? Que ele era quem? Mestre. A gente quer que Jesus mude a nossa história sem que antes a gente entenda quem ele é. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Ele é meu pai. E você vai desobedecer como você desobedecia teu pai? Você vai fazer pirraça como você fazia com teu pai? E você vai mentir como você mentia para o seu pai? Porque chamar Jesus de pai... Aliás, Jesus não é pai, Deus é pai. E a pergunta que eu te fiz é: quem Jesus é para você? Se você chegar para um juiz e chamar ele de você numa audiência, o que acontece contigo? Você é divertido e, se repetir, pode até ser preso. Quem é militar aqui? Ou já foi militar? Se você chega diante de uma autoridade, frente de todo mundo, e chama ele de você, meu amigo, meu camarada, dá até cadeia, porque ele é uma autoridade. Sabe por que tem muita gente que gosta de ver Jesus só? Ele é pai, o Senhor é pai. Sabe por que tem muita gente que gosta de ver Jesus somente
Deus somente como Pai, porque não consegue entender e se sujeitar ao seu senhorio. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Você prestou atenção na canção que nós cantamos? Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar. Tem gente que não quer estar aos pés, quer se assentar no trono do lado dele, quer ter o mesmo governo, a mesma autoridade. Bartimeu, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Eu estou dizendo isso porque uma mente confusa não tem direção. Uma mente confusa entra na igreja, sai da igreja. Uma mente confusa acha que Deus é obrigado a realizar os seus desejos. Uma mente confusa não sabe como reconhecer. Chateou com o irmão, abandona a igreja. Brigou com alguém, Deus não atendeu uma oração, abandona a igreja. Isso não é atitude de quem reconhece Deus como Senhor. De repente você saiu da igreja porque você não teve uma oração respondida. Desculpa, eu estou te falando hoje para você não ir para o inferno por causa de uma rebeldia sem conhecimento. Se você abandonou Jesus porque Ele não respondeu uma oração tua, Jesus nunca foi Senhor para você. Porque se Jesus fosse Senhor para você, você diria para Ele: a tua graça me basta. Jesus chega para Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu te faça? Bartimeu poderia ter falado: eu quero ver. E Jesus diria para ele, poderia dizer: mas eu não quero. Agora, se Bartimeu chama Jesus de Rabone, de mestre, eu imagino que ele ia se sujeitar àquilo que Jesus ia propor para ele. Eu imagino que Bartimeu poderia dizer: mas o meu coração já viu quem o Senhor é. Isso me é suficiente. Mas o amor e a misericórdia de Jesus olha para Bartimeu e diz: vai, a tua fé. O que ele falou? Vai, a tua. Foi Jesus quem salvou ele, mas a fé que ele teve em Jesus. Mas pastor, qual a diferença? Jesus, ele não quer salvar ninguém que não creia. Para você ser salvo e liberto, você precisa crer. A vontade dele é que todos sejam salvos, mas só serão salvos aqueles que... Por isso que ele diz: a tua fé te salvou. O interessante é que essa palavra salvou no grego é sozo. E sozo significa cura. A tua fé te curou. Te curou de quê? Antes de você me ver, me conhecer, você estava cego. Mas é impossível alguém ouvir a minha voz, estar tão perto de mim, quase que tocar em mim e permanecer cego. Se você ainda caminha na igreja sem conhecer quem é Jesus, pode ser que você nunca tenha se aproximado de Jesus. E talvez você tenha se aproximado somente da igreja. De repente você seria só mais um na multidão. Tinha gente no meio da multidão que não estava curado, porque estava próximo da multidão e não estava próximo de Jesus. Frequentar os bancos da igreja, frequentar os cultos não te faz cristão. O que te faz cristão é estar perto dele, é se render a ele, ao senhorio dele. Uma mente confusa, ela não tem uma direção clara. Então eu estou clareando a tua mente, eu estou dando um destino, uma direção para você. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, e tudo ele fará. Ande com Jesus, entregue-se para ele, não seja parcial, seja inteiro. E para a gente terminar, antes de enxergar Jesus como pessoa, Bartimeu o enxergava como Rabone, mestre, Rabi, Senhor. Eu imagino a primeira coisa que Bartimeu viu quando abriu os olhos. Aí o pastor Sandro vai continuar pregando sobre isso na próxima semana. Não sei se tem a ver com isso, mas eu imagino Jesus olhando para Bartimeu. Olha para mim. Jesus, ele quer abrir seu olho, para que a primeira coisa que você comece a ver seja ele.
não seja mais o seu problema, não seja mais a sua agonia, não seja mais os seus inimigos, não seja mais a sua incredulidade. O que Jesus está dizendo para você hoje é: o que você mais deseja? Mestre, eu quero que essa cegueira passe. Então Ele está dizendo: a tua fé te salvou, olha para mim. Se você olhar para mim como seu pastor, pode ser que você se decepcione, mas o grande desafio é conseguir olhar para Jesus. O que Deus deseja fazer em sua vida precisa começar agora. Jesus se compadeceu ao clamor de Bartimeu. Jesus interrompeu o seu caminho para manifestar o amor na vida de Bartimeu. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus. A primeira coisa que Bartimeu fez depois que foi curado é não largar mais Jesus. A capa ficou para trás, Jericó ficou para trás, a cegueira ficou para trás, porque agora a única coisa que importava para Bartimeu é Jesus. A cura e a libertação de Bartimeu deixou ele livre. Jesus não mandou ele seguir, mas ele foi porque quis. Jesus não te obriga a segui-lo, a gente vai porque a gente deseja. Seguir Jesus para mim não é um peso, seguir Jesus para mim é uma alegria absurda. Se você ainda tem visto a igreja, religião não, se você ainda tem visto a igreja como um peso para você, pode ser que você esteja seguindo a multidão e não esteja seguindo Jesus. Ei, o grande desafio para você hoje é andar com Jesus. Eu quero perguntar